Olá! Um dia Jesus entrou num barco sozinho e uma multidão o seguiu. Foram encontrar ele lá do outro lado do mar. Eles queriam ouvir os ensinamentos e as palavras de Jesus, o que ele tinha para dizer. Contudo, as palavras que Jesus falavam, para alguns, para muitos, eram palavras duras aos seus ouvidos. E eles murmuravam a respeito e não davam crédito a Jesus, por ser filho de Maria e José, pessoas simples ali conhecidas na região. Jesus ensinava, entre tantas coisas, que ele é o pão da vida e o único caminho da salvação. Mas os judeus não entendiam como aquele homem simples falava de coisas extraordinárias. E eles pensavam, quem que ele pensa que é afinal? Eu vou ler aqui para você um trecho que está no livro de João, capítulo 6, versículos 60 ao 63. Diz assim: Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de sua palavra, interpelou-os: Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. As palavras de Jesus eram duras para alguns ouvir, mas ele mesmo afirmou aqui: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Eles não entendiam e essas palavras soavam duras em seus ouvidos e nos seus corações porque confrontava tudo aquilo que eles acreditavam, confrontava a sua hipocrisia, a sua religiosidade. Eles tinham algo como verdade e de repente as palavras que Jesus soltava, lançava, vinha de encontro. Isso não era agradável a eles. Os ensinamentos de Jesus, entre tantas coisas, revelava a natureza de Deus Pai e trazia a verdade. E isto acabava mostrando a religiosidade dos homens. E quanto eles eram hipócritas e envaidecidos. Por isso, as palavras soavam duras para eles. Mas Jesus conhecia os corações deles, sabia o que se passava ali e saberia quem o iria seguir e quem o iria abandonar. Aqui no mesmo capítulo 6 de João, no versículo 66 e 67, ele disse: À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, vocês vão se retirar? Jesus estava vendo que as palavras estavam muito duras, porque eles já tinham o ensinamento, cabeça fechada, hipocrisia, religiosidade, coração duro, não podiam aceitar que um homem simples falasse de palavras tão extraordinárias. Então Jesus estava vendo que as pessoas estavam abandonando. De repente ele virou para os 12 e falou: E vocês também vão me deixar? Mas naquele momento, Pedro declarou a verdade da existência da vida. Ele declarou e disse que somente Jesus poderia oferecer a vida eterna. Diz assim no versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Os discípulos ali naquele momento, Pedro e todos aqueles que resolveram ficar, acreditaram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Entenderam e creram na palavra de Cristo, ao contrário dos judeus, ao contrário de muitos. Mas eles entenderam que somente através de Cristo haveria salvação. Esse versículo é muito conhecido e dizem: Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em algumas traduções diz para onde iremos, mas o correto vem do original do grego, que diz para quem iremos. Afinal de contas, o único caminho que o cristão pode ter e lhe foi dado é Cristo. Só Ele traz a salvação para nós. E aqui, Pedro, naquele momento, estava falando: Para quem iremos, Senhor? Não tem outro caminho. Nós estaremos contigo. O Senhor é o caminho. Nós reconhecemos que o Senhor é o Cristo. Para quem nós iremos quando queremos ter vida? Para quem nós iremos
quando queremos ter salvação. Para quem iremos para ser uma pessoa melhor? Para quem iremos para aprender sobre Deus? Para quem iremos para ter os pecados perdoados? Para quem iremos para entregar os nossos fardos? Para quem nós iremos para aprender a amar o nosso próximo, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem? Para quem iremos para nos capacitar a realizar as obras que Deus nos confia? Nos momentos de dor, angústia, aflição, medo, insegurança, abandono, infidelidade. Nos momentos também de paz, alegria, gratidão, amor e louvor. Em tudo na vida, para quem iremos? Esses eram os ensinamentos de Cristo. Vocês estão cansados? Venham até mim. Estão sobrecarregados? Eu os aliviarei. Amem, aprendam de Deus, meditem nas Escrituras, tenham vida, tenham paz, tenham salvação. Para quem os discípulos iriam e para quem nós, eu e você, iremos? O Senhor Jesus é completo em tudo. Ele oferece tudo para nós. Então, logicamente, nós iremos para Ele. Em tudo na vida, você pode contar com Cristo, e assim como Pedro declarou: Senhor, para quem iremos? Nós podemos ir a Jesus, nos achegar a Ele em qualquer momento, a qualquer hora, e falar com Ele sobre todas as coisas. Jesus sentiu tudo como humano, tudo Ele sentiu, tudo Ele passou, tudo Ele suportou. Ele foi tentado. Não há nenhum problema, nenhuma tentação, nenhuma limitação sua que seja surpresa para Ele. Ele sabe ele conhece a sua história, Ele sabe da sua dor. E não tem outro caminho realmente. Os judeus e muitas pessoas ali naquele momento perderam a oportunidade de estarem no único caminho que traria salvação. E muitas pessoas hoje também pensam que Jesus é aquele homem simples, carpinteiro, um profeta qualquer que não sabe de nada, e perdem isso. Mas Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus e Ele pode tudo. Se você quiser falar com Ele agora, você fala, clama a Ele e você vai descobrir que não há outro caminho. E assim como Pedro, você vai falar: Senhor, para quem que eu irei? Somente para Ti. É essa a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Medite na palavra do Senhor e que Ele te abençoe.